uma realidade interna, emocional, mental ou até mesmo espiritual. Por isso, a mente, sendo essa ferramenta quântica, essa ferramenta que nos capacita para conseguir compreender quem somos nas múltiplas camadas do ser. A cada vez que conseguimos meditar e revelar uma faceta a mais de quem somos e nos desbloquear um tanto a mais daquilo que pensamos ser. Veja, quanto mais conseguimos compreender quem somos, nos desvencilhar daquilo que tememos e, por conseguinte, conseguimos observar a nós mesmos com outros olhos, longe daquele looping, daquela repetição de programações mentais negativas, aquilo que observamos em outras pessoas. Eu vou... Agora parece que a gente também está no YouTube, então quem quiser acompanhar tanto no YouTube quanto no Instagram, vocês podem ficar migrando. A vantagem do YouTube é que eu vou poder compartilhar algumas imagens e também, ao final, faremos uma meditação de limpeza vibracional que vai ser somente possível ser realizada no YouTube. Mas, independente das plataformas que você escolher acompanhar, estamos juntos. Pois bem, estamos falando sobre quem chegou agora pelo YouTube, estamos falando sobre meditação, os medos, a mente e como isso tudo influencia em nossa realidade. Então, quanto mais observamos a nossa mente através dos medos, quanto mais estamos vinculados aos medos, aqueles traumas, aqueles padrões mentais negativos que criamos ao longo da vida, quanto mais estamos reféns desse processo, estamos conectados à nossa mente inconsciente. A nossa mente inconsciente, ela funciona como uma espécie de computador. Essa mente inconsciente, ela funciona a partir de programações que realizamos. Então, quanto mais estamos reféns da automaticidade de nossa mente, de nosso ego, estamos sujeitos a fazer um papel repetitivo, mecânico e automático em relação àquilo que percebemos da realidade, que entendemos em relação à conexão com outras pessoas. Então, é muito importante que possamos nos auto-observar, além dos medos, além do ego. Pois o ego, ele não é um vilão, algo que devemos temer, ele é apenas um mecanismo, ele é apenas uma ferramenta. E essa ferramenta, ela serve para uma função, a defesa da nossa integridade enquanto ser. Os nossos mecanismos de defesa, eles estão relacionados ao ego. Todas as defesas automáticas que possuímos em nossa vida são relacionadas a nós através dos traumas que vivemos para que possamos evitar, para que possamos não mais criar a realidade daquilo que não gostaríamos de viver. Então, nossos medos, eles têm um papel de proteção de alguma forma, relacionados ao nosso instinto de defesa, ao nosso instinto de sobrevivência. Porém, quando acionamos de maneira compulsiva e automática esses mecanismos de defesa, estamos simplesmente criando e entrando num looping ou num piloto automático da mente. Esse looping e esse piloto automático da mente tem apenas uma função: criar uma forma de raciocínio limitado, uma forma de raciocínio simples, para que possamos reagir no momento adequado. Agora, quando pensamos a nossa mente consciente, essa sim tem um papel muito mais profundo em relação à interpretação de informações e compreensão de informações. Ela não estará sujeita a apenas um processo dual entre o certo e o errado, bem e mal, 8 e 80, sim ou não. Ela estará conectada
há um processo de observar a mente dual trabalhando e trazendo toda essa base de informações para que possamos compreender a nossa realidade. Agora, se nossa mente está apenas funcionando de maneira simplista e automática, estaremos tomando sempre as mesmas decisões, colhendo sempre os mesmos resultados. Então, como que observando a mente podemos entender como estamos sujeitos aos nossos medos? Por exemplo, o medo do julgamento. Quanto nos importamos com o que as outras pessoas pensam de nós? Quantos outros medos, como o medo da solidão e muitos outros traumas que carregamos ao longo da vida? Se estamos relacionados ou se estamos simplesmente conectados a esses padrões de comportamentos automáticos, estaremos sempre vivendo a nossa vida de maneira mecânica. Agora, quando observamos quem somos em terceira pessoa, isso só pode ocorrer além dos pensamentos. Se estamos imersos em todos os pensamentos automáticos que possuímos, simplesmente vamos estar conectados a essa automaticidade da mente. Por isso, a meditação tem esse papel de tamanha cura em meio à nossa realidade. Porque essa será a ferramenta adequada para que possamos tirar nossa mente do piloto automático, nos conectar ao presente, nos conectar à realidade como ela é de fato. Além de tudo aquilo que visamos evitar dentro da nossa realidade. Pois os nossos medos, eles estão simplesmente criando uma repetição para que possamos evitar a sua repetição. Então perceba aqui, todas as vezes que meditamos, o pré-requisito é acessar uma estação da mente mais leve, acessar uma frequência de ondas cerebrais mais lenta do que aquela que estamos no dia a dia. Então a meditação ela vai nos tirar de um ritmo e vai nos colocar em outro. E a partir desse outro ritmo que estamos dentro do processo meditativo, poderemos observar, além de toda aquela carga e de todo aquele excesso de pensamentos que temos em nossa vida, no nosso dia a dia. Então a meditação vai nos tirar de um processo caótico e automático e vai nos conectar a partir do momento presente, a partir do agora, a um estado de muito mais harmonia, um estado de relaxamento corporal, um estado em que o nosso ritmo cardíaco diminui, o nosso ritmo respiratório diminui. Então vamos poder acessar uma melhor qualidade de vida, vamos poder observar onde é que estamos travados em forma de pensamentos perante a nossa realidade. Então, o papel e o poder curativo, muitas correntes chamam isso de corpo áurico. O que é a somatória de nossas energias, de todas as camadas de nosso ser. É uma espécie de energia que fica ao nosso redor. Pois bem, a vibração, ela é justamente o fiel da balança. Pois a vibração, ela é algo que, se conduzirmos a partir de um processo de purificação, de limpeza, de harmonia vibracional, experimentaremos um nível de harmonia e tranquilidade interna jamais visto. Agora, quando a nossa vibração está densa, está carregada, está poluída, a nossa mente acompanha a nossa vibração. E, por ressonância, a nossa mente vai acessar os níveis de vibração em que estamos. E a partir disso, podemos atrair até nós pensamentos que não são nossos, toda uma série de conflitos que absorvemos a partir do nosso campo vibracional. Então, quanto mais elevada, quanto mais sutil estiver nossa vibração,
maior a nossa qualidade de vida. Então, a nossa vibração é um fator muito importante, porque está diretamente conectada à nossa mente. E nossa mente, se ela está em uma estação de rádio, como uma espécie de estação de rádio mais sutil, ela funciona de forma muito mais harmônica. Agora, se estamos em uma estação de rádio carregada, pesada, poluída, estamos em uma intensidade de pensamentos, em uma intensidade de emoções negativas como raiva, insegurança, ansiedade, culpa, preguiça, enfim. Todas essas cargas dessas emoções negativas, elas ficam gravadas, ficam contaminando o nosso campo vibracional. Ou seja, a nossa mente, então, atinge camadas mais densas, mais negativas, e isso conduz o ser humano para uma espécie de excesso de pensamentos, a excesso de produção do hormônio do estresse, o cortisol, que fica ali em nossa corrente sanguínea cada vez mais. A nossa mente entra em um processo de tentar sair de um labirinto emocional em que nos encontramos. É como uma espécie de bola de neve. Quanto mais densa está a nossa vibração, pior será a nossa qualidade de vida. Pois bem, quando temos um medo sendo ativado em nossa mente através dos pensamentos, este trará as mesmas emoções que sentimos no momento em que o medo foi criado. Ou seja, se em determinado momento criamos o medo do julgamento, e o medo do julgamento é acompanhado de vergonha, culpa e raiva, toda vez que nos sentimos julgados por alguém, essas três emoções automáticas, elas serão sentidas. Ou seja, essas três emoções irão, através do nosso campo vibracional, e densificaremos nossa vibração. Então, se estamos conectados a muitos medos, se os nossos medos estão relacionados a uma grande parte de nossa vida, se estamos o tempo inteiro naquele sinal de alerta, estamos o tempo inteiro na defensiva em relação à realidade, isso gerará um efeito em cadeia, que poluirá nossa vibração e, consequentemente, nossa mente vai acessar níveis mais baixos. Gente, eu estou falando. Se vocês puderem aí dar um sinal de positivo, se está dando para entender, se tem alguma pergunta, como que está esse processo. A gente está aí nessa primeira live, então não é algo que existe muita técnica, muita habilidade, mas aos poucos a gente vai chegando lá. Tá dando para entender? Aí a Karen e o Leonardo estão fazendo positivo, a Gabi acabou de entrar também. Um abraço a todos, valeu aí pela presença. Espero que esteja agregando a realidade. Um abraço ao Johnny aí, acabou de entrar. Então, gente, a meditação, dentro desse processo de cura, a meditação dentro desse processo de autoconhecimento, ela vem justamente para retirar essas ilusões do ego, daquilo que pensamos ser, e nos conectar a quem de fato somos. Porque essa não é uma resposta que encontramos a partir de algo que já conhecemos. Isso é algo que necessitamos de uma conexão muito mais profunda em relação a nós mesmos. Ou seja, quanto mais elevada estiver nossa vibração, mais fácil é se conectar a quem somos em essência. E quanto mais estiver elevada a nossa vibração, o potencial de cura que existe em relação à nossa mente, ao corpo físico e também às nossas emoções, é algo muito revelador. Então, por isso, cada vez que observamos dentro dessa realidade, é importante que observamos a nossa realidade além dos medos, além dos egos, além de todas as emoções que temos, além dos pensamentos. Aí vocês podem perguntar, bom, mas chegar a um nível assim de meditação deve ser algo muito difícil. E digo para vocês, não é. Todo mundo
já meditou à sua maneira. Tem pessoas que já meditaram andando a cavalo, tem pessoas que já meditaram praticando alguma atividade física. Todo e qualquer exercício em que esteja com um ritmo adequado de respiração, que esteja com um ritmo de pensamentos muito diminuto, tudo aquilo que conseguimos respirar e nos sincronizar em relação a quem somos, e estar com a mente limpa e cristalina, é um processo de meditação. Então todo mundo já esteve em um processo meditativo em algum momento da vida, mas não esteve consciente a isso. Por isso que a meditação, ela tem esse papel de nos conectar a outra esfera, a outra realidade, de que possamos nos observar em terceira pessoa. Além do aspecto emocional, é a facilidade que temos em nos auto-observar. Maior é a facilidade que temos de conseguir conectar a quem somos, além daquilo que pensamos ser. Então a meditação, ela tem uma característica única e singular, que é fazer com que possamos dar 1000 passos atrás em relação ao nosso ego e possamos observar e perceber aonde estão os pontos dentro da nossa realidade que não conseguimos perceber quando estamos imersos naquele cenário de excesso de pensamentos. Então, nesse sentido, quando conseguimos observar nossa realidade, quando conseguimos perceber aonde estão nossos pontos cegos, conseguimos compreender quais são nossos medos e quais são as emoções que constantemente o acompanham. Por isso eu digo, quando tivermos a capacidade de criar um mapa completo de nosso inconsciente, poderemos olhar a nós mesmos de frente em nossos pontos mais sensíveis. E observar que perante esses pontos mais sensíveis, temos a capacidade de olhar a quem somos, de fato, e não aquilo que buscamos ou visamos ser ou pensamos ser. E quando observamos nossos medos de frente, temos a capacidade de reprogramá-los. Porque o primeiro passo é a aceitação. Observamos que temos esse processo e entramos em processo de aceitação, de observação a essa realidade. Dentro de uma meditação específica, que através da técnica autotreinamento da mente, onde eu atuo profissionalmente, podemos reprogramar os medos a partir da meditação. Os medos, existe um grande tabu, um grande paradigma, que os medos são algo que não podem ser transcendidos. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que os medos podem ser reprogramados. Tudo aquilo que tememos, tudo aquilo que temos de dificuldade em nossa vida, em nossa realidade, temos a capacidade de mudar. O ser humano está em completa e constante evolução, todo o tempo. E a nossa mente não é diferente. Toda vez que criamos em nossa realidade um medo... Vocês viram que um gatinho acabou de pular por aqui, né? Enfim, quando estamos relacionados ou conectados ao medo, a nossa mente trabalha de maneira hiper focada naquele medo, visando atuar aonde possamos não estar mais nos sentindo vulneráveis a ele. Então nossa mente visa simplesmente tirar todo o restante de nosso foco de atenção e nos conectar a um estado de defesa mecânico automático. Então, existe um papel nesse instinto de defesa. Mas quando o utilizamos de maneira mecânica automática, sempre da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo processo, tendo os mesmos resultados, então criamos um looping de comportamento, um looping emocional. E em relação a isso que sentimos, de nosso medo, de nossa realidade, não conseguimos observar de fato aquilo que está acontecendo. Então o medo passa a ser um grande filtro
de percepção da realidade. E se temos vários filtros de percepção da realidade, temos dificuldade de observar tudo o que está à nossa volta. Ficamos muito mentais. Ficamos somente no fantástico mundo de Bob, apenas nos pensamentos. Então, quando saímos de nossos medos, quando estamos observando além deles, dentro de um processo de meditação profunda, temos a capacidade de reprogramá-los e criar uma realidade muito mais harmônica e dar um salto quântico de qualidade de vida. Então, quanto mais observarmos como o medo nos limita, temos a capacidade de entender todo o seu processo, todo como ele funciona em nossa vida, algo que antes estávamos cegos a respeito. E nesse momento, podemos dar o passo seguinte, que utilizar da meditação para a reprogramação mental. Bom, espero que esteja dando para entender. Eu, às vezes, entro em uma linha de raciocínio, acabo ficando, não olhando tanto as perguntas, ou olhando alguém aqui, mas vamos observar aqui, vamos responder algumas perguntas. Tá dando para entender, gente? Tá tudo bem por aí? Espero que esteja. Bom, o Johnny perguntou aqui, como controlar o ego? Veja, essa é uma excelente pergunta, gratidão. O ego, ele é uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta relacionada à mente inconsciente. Agora, quando utilizamos a mente consciente ou a consciência para utilizar o ego dentro desse padrão dual de interpretação de certo, errado, bem e não, sim, sim ou não, bem e mal, enfim, esse aspecto dual da mente, ele serve para um propósito, para linhas de raciocínios mais simples, mais primitivas. Então, ele tem a sua razão de existir. Agora, quanto o tempo inteiro a nossa mente funciona entre direita e esquerda, isso ou aquilo, vermelho ou azul, isso é simplesmente um aspecto da mente inconsciente, uma forma mais primitiva de interpretação da realidade. Agora, quando a mente consciente tem essa capacidade de observar esses padrões automáticos que criamos, essa interpretação mais limitada do ego, então podemos utilizar isso a nosso favor, porque teremos uma ferramenta que nos cria parâmetros em relação a transitar a nossa realidade. Então, o ego ele tem seu papel, mas ele tem que estar a serviço da mente consciente. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem uma pergunta no Instagram. Passou aqui, ó. O famoso René Castilho, grande abraço. Como podemos perceber que estamos conectados à nossa essência? Existe algum sinal? Bom, essa é uma excelente pergunta, muita gratidão. Perceba, se estamos conectados àquilo que pensamos ser, então não estamos agindo de forma natural. Existe um pensamento que governa o processo. Agora, quando estamos agindo de forma perfeitamente natural, conectado àquilo que move no fundo de nosso coração e nossa alma, de forma natural, onde nem pensamos para agir, agimos de determinada forma, sem pensar, sem ter uma programação prévia, aí sim estamos conectados à nossa essência. O estado de maior pureza em que nos encontramos, justamente quando fomos crianças, quando estávamos brincando, quando tínhamos aquela pureza de intenção, estamos conectados à nossa essência. Quando aprendemos artimanhas, máscaras, mentiras, entre outras formas de ação na realidade, não estamos conectados à nossa essência. Criamos já programações da mente em que pensamos ser de determinadas formas, pensamos ser aquele que reage de determinado jeito em relação à realidade. Então, quando a nossa essência está
integrada ao nosso ser, e o papel da meditação nesse processo é muito importante, podemos nos centralizar no nosso estado mais puro, no nosso estado interno mais puro, onde não existem aqueles pensamentos e programações mentais que regem aquilo que vai representar a nossa ação. É aquele abraço espontâneo, é aquele sorriso espontâneo, é aquele gesto natural de carinho. Então, a nossa essência sempre estará conectada a um estado de pureza do nosso ser. Legal. Bom, vamos seguindo aqui. A meditação, ela também tem algumas ferramentas, né? Quando falamos de vibração, falamos no conjunto entre o nosso corpo físico, falamos em relação ao nosso campo emocional, falamos sobre a nossa questão mental, espiritual e energética. Bom, nem vou entrar tanto assim no tema energia, né? Necessitaria explicar todos os chakras, o funcionamento dos mesmos, mas o que eu quero entrar aqui é: quanto mais deixamos com que nossa vibração esteja baixa, mais difícil é para a mente se concentrar, focar e ter uma real interpretação da realidade que nos cerca. Então, quanto mais densa estiver nossa vibração, a nossa energia é gasta de forma mais rápida. Então, por isso que nos sentimos cansados no decorrer da vida, é por isso que nos sentimos exaustos depois de cumprir determinada atividade. E principalmente o medo, ele tem essa característica. Ele nos tira muita energia. Quando estamos vinculados àquilo que tememos, perdemos energia de forma muito rápida. Então, essa sensação de que muitas vezes acordamos depois de 8 horas de sono e nos sentimos exaustos, é um sinal de que gastamos a nossa energia de forma equivocada. Porque estamos simplesmente com a mente vinculada e relacionada aos medos, e isso cria uma carga emocional tão grande que polui nossa vibração e nos faz com que a nossa energia seja gasta de forma muito mais rápida. Então, a questão energética dentro desse processo é muito importante, porque a energia, ela funciona em movimento. E onde criamos essas cargas de energia estática, frutos dos medos, dos pensamentos negativos e de nossas crenças limitantes, estagnamos a energia em algum aspecto do ser e assim temos um gasto de forma muito exacerbada. Perceba, quando estamos relacionados ao nosso instinto de defesa mais profundo, o que acontece? A nossa energia, ela vai ser gasta de uma vez só. Pensa assim, uma mãe levantando um carro com uma mão só, com um braço só e tirando o filho de baixo. Como que essa energia foi gasta? Foi gasta de tudo de uma vez só. Foi aquela grande explosão de energia. Porém, no momento seguinte, não existia energia. Então, quando podemos perceber que, perante a nossa realidade, quando gastamos mais energia que produzimos, essa é uma conta que não fecha. Porque nos sentimos sempre cansados. E por quê? Se muitas vezes passamos a maior parte do tempo apenas pensando e não executando alguma tarefa ou uma atividade física. Então, a nossa mente, ela também tem essa capacidade de dosar toda a energia que gastamos. E mais, tem a capacidade de renovar todo o nosso circuito energético. Muitas vezes, 10 ou 15 minutos de meditação são mais eficazes que 8 horas de sono, se for feito da maneira adequada. Então, quando levantamos e percebemos que necessitaríamos de muito mais horas de sono, às vezes uma meditação de 10, 15, 20 minutos resolve o processo. Desde que possamos saber qual é o papel curativo daquilo que precisamos trabalhar frente à meditação que vamos realizar. Então, a energia é o fiel da balança. É aquilo que vai gerar um ímpeto, uma força mental de ação
de evolução, de conexão com quem somos em uma esfera mais profunda? Agora, também pode ser o fiel da balança para o aspecto negativo, onde vivemos nos arrastando, cansados, reclamando, enfim, de muitas formas que simplesmente densificam a nossa vibração. Bom, falei. Gratidão aí a todo mundo que está assistindo. Eu vou para mais uma pergunta aqui, a Karen. Um abraço. Todo e qualquer medo pode ser trabalhado com a meditação? Todo e qualquer medo pode ser trabalhado com a meditação, desde que identificado, desde que criado um quadro completo em relação à mente inconsciente, a quais são os bloqueios, a quais são as travas e quais são os gatilhos. Gratidão pela pergunta. Leonardo pergunta aqui: acontece de termos medos que nem sabemos que temos? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque 90% de nossos medos não conhecemos. Somos completamente alheios à grande maioria de nossos medos. Temos conhecimento de um ou outro porque pensamos mais e interpretamos a respeito. Mas a mente, ela tem um papel, ela visa evitar os medos. Então a mente inconsciente, ela nunca chegará a analisar aquele ponto que revelará um medo, porque ela visa sempre se proteger, ela visa sempre olhar para o lado oposto. Então a grande maioria de nossos medos estão inconscientes. Então é muito importante dentro do autoconhecimento que possamos compreender nossos medos e entender quem somos. Quais são as nossas principais fraquezas? E esses medos são possíveis de serem reprogramados. Muita gratidão pela pergunta. Bom, nesse momento, né, em relação àquilo que compreendemos dos medos, aquilo que compreendemos da realidade, aquilo que conseguimos interpretar a partir das interpretações da mente consciente. É um passo importante que possamos observar aonde estão as nossas principais fraquezas, aonde estão os aspectos que visamos evitar dentro de nós mesmos, para onde não queremos olhar dentro de nós. Essa é uma importante pergunta, porque aquilo que temos dificuldade de perceber dentro de nós mesmos, geralmente é aquilo que precisa ser revelado. Então é um ponto muito importante de ser compreendido. Aonde estão os nossos pontos fracos? É justamente isso que podemos reprogramar. Olha só, temos mais uma pergunta aqui do Gilberto. Gratidão aí, Gilberto. Pode ocorrer de assumirmos medos que não são nossos como repetição de padrões? Bom, existe um aspecto. Se criamos um medo, então ele teve ação direta em relação às nossas mentes e à nossa emoção. Agora, podemos assumir os medos dos nossos pais, podemos assumir os medos que venham através da ancestralidade, porque observamos a partir deles um padrão de comportamento e passamos a reproduzir, e passamos a agir da mesma maneira. Então, sim, é possível que possamos assumir medos que não são nossos, pois é dessa forma que aprendemos a ser. Isso faz parte do ego, daquilo que pensamos ser. Mandar um abraço aqui a quem está assistindo. O Plínio acabou de mandar um abraço. Cleide, Ana Ariel, Caetano, meu sogro, o James, a Rede Rama, que honra, Maiara, Gilberto, Jonaína. Um abração, gente. É uma gratidão muito grande estar aqui com vocês. Bom, eu quero agora, para a gente já partir para a fase final da live, eu quero falar apenas mais uma coisa. E depois gostaria de convidar todo mundo que está aí no Instagram
para migrar para o YouTube, porque no YouTube eu tenho como colocar uma meditação para vocês fazerem. Aqui não existe esse recurso no Instagram. Então eu quero que todos façam uma meditação de limpeza vibracional. E é possível somente a partir da plataforma do YouTube. Mas antes eu vou falar o papel principal que eu vejo em relação aos medos e a meditação. Quando nos sentimos extremamente vulneráveis enquanto seres, quando estamos nos sentindo frágeis, quando estamos naquele momento de interiorização extrema, quando não conseguimos observar além da carga de sofrimento em que estamos contaminados por nossos medos. E quando estamos contaminados por nossos medos, um papel muito importante é estar conectado a quem é, de fato, através de um processo de meditação profundo. É possível com uma meditação como essa que vamos realizar de limpeza vibracional, que possamos resetar toda aquela carga de energia estática que estava em nossa vibração. Então, nesse aspecto, é importante observar que mesmo naqueles momentos em que estamos naquela sensação e naquela carga profunda de sofrimento, possamos utilizar essa meditação de limpeza vibracional com o intuito de nos revigorar, de nos fazer elevar a nossa vibração a um estágio em que possamos olhar a nós mesmos naquela mesma carga de sofrimento e permitir que possamos transcender esse processo. Existe, na minha opinião, uma diferença entre as emoções e os sentimentos. As emoções são formas de interpretação da realidade que a mente inconsciente cria, como ansiedade, raiva, culpa, preguiça, inveja, frustração, irritação, vergonha, entre outras. E sentimentos são conexões de energia superior, conexões de vibração superior, que a mente não consegue traduzir, como o amor, a felicidade, como a plenitude, a liberdade, entre outros, podem ser considerados como sentimentos. Perdão. Os sentimentos elevam a nossa vibração, enquanto as emoções densificam nosso campo vibracional. Então, dentro dessa meditação de limpeza vibracional, utilizamos a energia do sentimento a fim de nos elevar, a fim de nos conectar com uma frequência de energia superior em que possamos revitalizar todo o nosso circuito vibracional, onde possamos limpar, purificar por completo todo esse circuito vibracional. Então, através da energia dos sentimentos, podemos elevar a nossa vibração. Então, nesse aspecto, o papel curativo da meditação é nos tirar de um processo de carga de extremo sofrimento e nos conectar a um estado de profunda harmonia. Ou seja, nos tirar da dor e nos reconectar ao amor. O amor interno, o amor às pessoas, a felicidade, a gratidão, a todos esses sentimentos nobres e profundos. Então, nesse aspecto, gostaria de convidar a todos que estão nesse momento no Instagram que acessem nesse instante o canal Vivendo Sem Medo no YouTube, que vamos colocar essa meditação de limpeza vibracional. É impossível colocar na plataforma do Instagram, então convido a todos a migrarem para o YouTube para que a gente possa fazer essa meditação. Muita gratidão a todos. Esse é o nosso primeiro encontro, espero que sejam muitos. E a presença de cada um aqui dentro foi muito importante. Então, se puderem, curtam, compartilhem, acesse o canal Vivendo Sem Medo no YouTube, todo mundo que está aí no Instagram. Delay.
Bom, também parece que não está sendo possível, então vou dar um conselho final. Entra no canal Vivendo Sem Medo no YouTube e entra na meditação de limpeza vibracional. Aqui, por algum motivo, por alguma maneira, não está sendo possível conduzir a partir da live. Então a gente vai encerrar essa transmissão. Muita gratidão a todos que ficaram aqui até agora. E entra ali no canal Vivendo Sem Medo, se inscreve no canal, curta nossos vídeos e entra na meditação de limpeza vibracional. E nela vai ser vivida uma nova experiência. Na segunda live, faremos uma condução ao vivo, sem interferências e sem todos esses problemas técnicos. Enfim, estamos juntos, muita gratidão a todos, até a próxima.